Olá, pessoal. Meu nome é Glenn Deason e hoje estou acompanhado pelo meu colega e querido amigo, professor Richard Sakwa, da Universidade de Kent. Com inúmeros livros e artigos, o professor Sakwa é nosso principal especialista na Europa sobre a Rússia. E ele também cunhou o termo Ocidente Político, que eu me vejo usando cada vez mais. Mas talvez em breve não possamos mais usá-lo. Estamos vendo 2 semanas muito turbulentas. Eu estava me perguntando se você tem algumas reflexões sobre isso. Estamos vendo o colapso do Ocidente político, pelo menos o Ocidente como um grupo político unificado? Ou como você vê isso? Não, absolutamente. Há 2 coisas acontecendo. Quero dizer, é ainda pior do que você acabou de dizer. Acabei de escrever um livro chamado A Cultura da Segunda Guerra Fria, e estou satisfeito em dizer que, de muitas maneiras, alguns dos argumentos desse livro foram superados pelos eventos. No livro, argumento que a Segunda Guerra Fria, que é basicamente uma continuação da primeira, envolve o cerco à Rússia e a incapacidade de criar um novo paradigma de segurança para o continente europeu. As práticas de ostracismo diplomático, fechamento de embaixadas ou expulsão de funcionários, essa mentalidade fechada, o diálogo é considerado um privilégio e assim por diante. Bem, como você disse, no último mês ou algo assim, absolutamente, o impasse geopolítico foi quebrado. Quero dizer, Trump está agindo como um quebra-gelo. E de fato, o Ocidente político sempre disse que havia contradições e tensões dentro dele. O argumento é que o Ocidente político é um complexo militar, ideológico, industrial, de segurança, think tanks, nos quais você trabalhou e assim por diante, estabelecido durante a Primeira Guerra Fria. E em vez de ser desmantelado após o fim da Primeira Guerra Fria, 1989-91, ele se intensificou. Na verdade, afirmou ser a única versão da modernidade. Sua visão de capitalismo e capitalismo neoliberal, como as únicas formas viáveis e variedades de capitalismo, só ganhou mais força. E além disso, claro, esse laço atlanticista, muito forte, entre os Estados Unidos e os estados da Europa Ocidental. Bem, tudo isso está no ar no momento. E obviamente deixou nossos amigos europeus absolutamente desorientados, que simplesmente não sabem como responder a isso. Não é como se eles não tivessem sido avisados. Quero dizer, a Conferência de Segurança de Munique do ano passado realmente sinalizou muitos desses problemas. E de fato, Trump, há 10 anos, fez isso. Então não deveria ter sido uma surpresa, mas foi. E a absoluta escassez de pensamento intelectual e estratégico no momento na Europa Ocidental tem, você sabe, talvez não surpreendente, mas certamente é. Bem, e novamente, não vou usar a palavra decepcionante, porque provavelmente era esperado. No entanto, é algo perigoso. E nós, na Europa, precisamos pensar em como elaborar uma nova ordem de segurança no continente, que não seja simplesmente tentar fazer o que o Ocidente político costumava fazer com os Estados Unidos. De certa forma, continuando, mas repensando fundamentalmente. Então, de fato, um tempo cheio de oportunidades, mas também cheio de perigos. Você mencionou Munique, porque a Conferência de Segurança de Munique é bastante importante todos os anos. Claro, foi lá que Putin fez seu famoso discurso em 2007, alertando que se insistíssemos em empurrar essa ordem mundial unipolar, provavelmente resultaria em conflito. Era algo que eles nunca poderiam aceitar, que haveria apenas um centro de poder que dominaria todos os cantos do mundo. Sinto que esse discurso não foi realmente analisado adequadamente no Ocidente. Em vez disso, fazemos o que geralmente fazemos. Lançamos alguns slogans anti-ocidentais, agressivos, imperialistas, em vez de realmente abordar os argumentos. Mas como você está desvendando o atual, no entanto, Munique 2025? Há muita coisa acontecendo aqui. Os Estados Unidos e a Rússia estão realmente se movendo em direção à resolução de suas principais diferenças. Eles estão pressionando para acabar com a guerra, deixando a Europa de lado. Acho que isso foi um choque para muitos. Você sabe,
o General Keith Kellogg foi até perguntado diretamente: haverá um papel? Você pode garantir que haverá um papel para a Europa na negociação? E ele disse que não. E Zelensky também está sendo deixado de lado. O que você acha de tudo isso? Para ser honesto, nunca vi nada assim antes. Sim. Não, de fato, os eventos atuais são marcados por esses dois discursos significativos em Munique. O de 2007 por Putin, que você mencionou, sinalizou claramente que a Rússia não iria mais aceitar a ordem pós-Guerra Fria. E claro, na Conferência de Segurança de Munique de 2025, o discurso de J.D. Vance foi absolutamente revolucionário em suas implicações, acima de tudo, porque disse às potências ocidentais, ao ocidente político, que cumprissem seus próprios padrões. Não cancelem eleições, não denigram a liberdade de expressão. Claro, não precisamos concordar com tudo, mas isso sinaliza o fato de que os Estados Unidos estão se colocando à frente de um pensamento conservador sobre política internacional, o retorno ao Estado-nação como o principal instrumento. E claro, isso abre a porta para a democratização. Porque a democracia, os partidos políticos e os programas ideológicos estão principalmente focados em termos do processo democrático em um Estado-nação. Então foi o desmantelamento, efetivamente, do antigo Ocidente político. E de fato, é mais do que isso. Para mim, um pouco mais perturbador é que não foi apenas o fim desse sistema da Guerra Fria. O que é perturbador é que a Revolução Trumpiana, se você quiser chamá-la assim, também está em perigo de desmantelar o sistema internacional baseado na Carta, o sistema das Nações Unidas estabelecido em 1945. Como você sabe, os Estados Unidos, no último mês, deixaram, mais uma vez, a Organização Mundial da Saúde, a Unesco, a UNCTAD, que é o órgão de desenvolvimento, e muito mais. De fato, é um afastamento do multilateralismo. E você sabe, tem havido muita conversa nessas últimas semanas sobre o 80 graus aniversário da reunião de Yalta, de fevereiro de 1945. E assim, muitas pessoas estão condenando isso como um retorno à política de grandes potências. E de certa forma, é claro, é. Mas Yalta foi curiosamente mais complexo do que isso, porque em Yalta, as decisões fundamentais foram tomadas sobre as Nações Unidas. Então as grandes potências se reuniram, sim, para trabalhar entre si de uma forma mais cooperativa e pacífica. E claro, isso não durou, mas também para estabelecer esse sistema de carta. Então a Revolução Trumpiana, se podemos chamá-la assim, está desmantelando algumas coisas que acho importantes serem desmanteladas, que é o Ocidente político, porque ele bloqueou e congelou a política europeia e global em uma postura de Guerra Fria. Mas, infelizmente, esse ato de destruição pode derrubar mais do que gostaríamos de ver desmantelado neste momento, deixando de lado, bem além de desmantelar, o Estado administrativo dentro dos Estados Unidos. O que, é claro, é uma questão de grande preocupação para muitas pessoas. Talvez alguns cortes fossem necessários, mas claramente a forma como isso está acontecendo é basicamente argumentar que o Estado administrativo moderno é um incubo, um parasita sobre a sociedade, o que é um absurdo. Sabe, precisamos do Estado moderno para fornecer o Serviço Nacional de Parques, serviços de saúde, Medicaid e muito mais nos Estados Unidos. Então sim, e é por isso que você pode ver que a análise do que está acontecendo pode ser abordada de diferentes ângulos. Sabe, nosso ângulo é geopolítico. Sim, é bom ver finalmente algum movimento, mas muitas outras coisas estão acontecendo também. Sim, estou me perguntando quanto disso é estratégico e quanto é um pouco de vingança. Porque não é nenhum grande segredo que a primeira administração presidencial de Trump foi muito sabotada pelo que chamamos de Estado profundo. As ONGs, trabalhando, é claro, com a mídia, e agora ele está indo atrás efetivamente de todos eles.
talvez um pouco brutal demais com esse martelo. Mas eu estava curioso porque, como você mencionou, isso poderia colapsar todo o sistema de segurança europeu. Mas também poderia colapsar algo mais, as Nações Unidas. O que eu espero que seria um verdadeiro desastre como o principal representante do direito internacional. Mas Marco Rubio, ele deu há algum tempo o que eu achei ser uma entrevista incrivelmente fascinante com Megyn Kelly, onde ele argumentou que a unipolaridade havia acabado. Isso sempre seria temporário. Era incomum, uma normalidade. Agora estamos voltando à multipolaridade. E o que tudo isso realmente significa, no entanto? Porque temos que ter em mente que, se quiséssemos multipolaridade, teríamos abraçado a Casa Comum Europeia de Gorbachev. Todo o propósito do expansionismo da OTAN foi uma manifestação desse objetivo unipolar, que é um sistema hegemônico global, primazia global. E na Europa, isso significava a hegemonia coletiva do Ocidente, onde todos seriam incluídos, exceto o maior país da Europa, em território, população e agora também economia. Ficaria de fora. E a ideia principal por trás da segurança não era que precisávamos harmonizar nossos interesses com a Rússia ou levar em consideração suas preocupações de segurança, mas simplesmente que o poder assimétrico seria tão imenso que poderíamos ignorar a Rússia, e não haveria nada que ela pudesse fazer a respeito. Não precisamos ouvir suas preocupações de segurança. Foi isso que dissemos. A Europa é a OTAN e a Rússia não faz parte da OTAN. A Rússia não tem poder de veto na OTAN. Em outras palavras, o que quer que aconteça na Europa não é da conta da Rússia. Isso obviamente só pode ser sustentado sob uma distribuição internacional de poder muito unipolar. Mas agora, se estão reconhecendo que isso acabou, teremos que aceitar a multipolaridade. Claro, existem diferentes abordagens que você pode adotar. Por um lado, a multipolaridade pode significar que você está apenas tentando afastar os russos dos chineses e ir atrás deles, e depois eliminar os russos, tentando restaurar isso. Ou pode simplesmente significar que eles terão que aceitar a segurança em uma premissa diferente. Ou seja, uma segurança na qual as grandes potências devem buscar uma segurança indivisível, não expandir sua segurança às custas dos outros. Mas se este for o caso, estamos passando de uma hegemonia coletiva para um compromisso das grandes potências. E o que acontece então com a Europa? Ela é jogada de lado? Dado que tudo isso está acontecendo muito rapidamente, quais são as implicações se eles realmente reconhecerem que o momento unipolar acabou? They recognize that the unipolar moment is over. Sim, aquela entrevista de Marco Rubio por Megyn Kelly foi fascinante pelos motivos que você mencionou. O perigo, a pior coisa, é que todo mundo fala sobre a ordem de segurança europeia colapsando no momento. E eu acho que nosso argumento tem sido por muitos anos que não houve uma ordem de segurança europeia. Houve uma ordem de segurança atlântica que ligou a Europa Ocidental aos Estados Unidos. Mas o fracasso, como você disse, de Gorbachev, Mitterrand e até mesmo, se preferir, voltando até de Gaulle, com aquelas visões de segurança pan-continental europeia, nunca foi alcançado. A coisa interessante no momento é, essa visão gorbacheviana pode ser restaurada de uma ordem de segurança pan-europeia, desde Lisboa até Vladivostok. Você pode dizer, quão absurdo é isso com uma guerra acontecendo na Ucrânia e tudo mais? No entanto, o que é necessário é, como você diz, a Europa sente certamente que foi jogada debaixo do ônibus. A reunião em Paris, no dia 18 de fevereiro deste ano, essa reunião de emergência dos líderes europeus, em vez de mostrar unidade, em vez de mostrar uma visão clara para o futuro, mostrou precisamente isso. Olaf Scholz saiu mais cedo, dizendo que esta é a discussão errada no momento errado sobre as questões erradas. E ele estava absolutamente certo, e saiu indignado. Claro, os britânicos disseram que enviariam mais tropas. Mas para que propósito? Sob quais condições? Não estava claro. Desde então, Pete Hegseth deixou absolutamente claro na reunião de Bruxelas-Ramstein há uma semana que os Estados Unidos não atuariam como um suporte.
Certamente, quaisquer forças não estariam sob a égide da OTAN. Claro, isso está abrindo uma posição de negociação. E o outro ponto, Julia, é sobre multipolaridade. É uma questão fascinante. O que queremos dizer com isso? Porque o que é um polo? E estou voltando ao sistema das Nações Unidas. Um dos elementos-chave em qualquer discussão, na minha opinião, é essa visão normativa de que há 193 estados nas Nações Unidas. Nenhum deles, incluindo as potências médias e pequenas, está disposto a abrir mão de sua soberania, exceto os estados da Europa Ocidental, como parte deste ocidente político. E talvez por razões sensatas. Há uma sensação genuína de que o mundo avançou, que a era do colonialismo acabou. Obviamente, ainda existem lutas sobre o neocolonialismo na África, em outros lugares e na América Latina. Em outras palavras, o Estado, esse sistema de carta, o sistema estabelecido após 1945, amadureceu. Portanto, a multipolaridade nesse sentido normativo de igualdade no direito internacional está absolutamente bem estabelecida agora, e as pessoas estão lutando por isso. Claro, a segunda definição de multipolaridade é a enorme mudança de poder econômico e, de fato, militar para o Oriente e, acima de tudo, para a China. A China certamente emergiu como uma grande potência global. Mas é interessante em todas essas discussões recentes o quão silenciosa a China tem sido. Parece ser uma estratégia sensata. Está aguardando o momento certo e não quer se envolver no que serão negociações muito amargas aqui. E claro, a terceira definição de multipolaridade é aquela que você alude no final, que é simplesmente essas grandes potências impondo sua influência em vários condomínios. Yalta tem sido muito discutida. E de fato, Munique, no mau sentido, 1938, tem sido muito discutida. Apaziguamento e concessões. Mas como Ian Proud e outros disseram, as únicas concessões feitas até agora são a realidade. Isso é que o Ocidente está. A situação militar na Ucrânia, por exemplo, é improvável que seja mais vantajosa para a posição ocidental, para a posição ucraniana, por mais armas e soldados que você envie para lá, a menos que realmente queiramos escalar para o nível de uma terceira guerra mundial. E de fato, isso é algo muito importante, eu acho, que o tipo de desprezo pelos perigos da guerra nuclear, em tantas análises ocidentais, é bastante chocante. É tão chocante que eles perderam a noção do perigo estratégico. Há um artigo maravilhoso que acabou de sair de Theodore Postol, do MIT, que vi hoje. Uma bomba de 80 megatons caindo sobre Detroit. E os efeitos disso, sabe? Estamos falando de tudo incinerado em um raio de 50 milhas e, sabe, destruindo Washington, D.C. a várias centenas de milhas de distância. É tão terrível. E claro, você poderia dizer que é chantagem nuclear. Bem, é a realidade dos nossos tempos. Infelizmente, nos 80 anos desde 1945, vivemos em uma era nuclear. Não podemos fugir disso. E, portanto, você realmente não escala uma guerra com uma potência nuclear. Até Biden e sua equipe entenderam isso. Mas tantos comentaristas da Europa Ocidental, e nós seríamos os que mais provavelmente sofreriam em primeira instância, mesmo que armas nucleares táticas sejam usadas. Sim, falei com Ted Postol há um tempo em um programa como este, e ele também estava destacando que enviar esses novos mísseis para a Alemanha seria incrivelmente perigoso. E também discutimos a questão de como o medo das armas nucleares parece ter diminuído mais na Europa do que nos Estados Unidos. No continente europeu, agora é comum descartar todo o conceito de dissuasão nuclear. Chamamos isso de chantagem nuclear, o que é imoral. Se respeitarmos o dissuasor nuclear da Rússia, estaremos permitindo que eles intimidem com chantagem nuclear. Quero dizer, isso é realmente louco. Isso está pressionando os russos a reduzir seu limiar. E, de fato, eles mudaram sua doutrina nuclear por essa razão também.
Parte disso foi isso. Mas achei interessante o que você disse sobre multipolaridade ou unipolaridade como norma e econômica. Normativamente, houve outros discursos proferidos na Conferência de Segurança de Munique. Acho que os americanos sugaram toda a energia, todo o oxigênio da sala com esses discursos incríveis. Mas com a Índia também. O ministro das Relações Exteriores da Índia estava fazendo o mesmo ponto. Por que os europeus acham que podem vir à Índia e interferir nos assuntos internos, começar a trabalhar de perto com a oposição, financiar diferentes grupos que são anti-governo? Eles disseram, sabe, se fizéssemos apenas uma fração do que vocês fazem em nosso país, todos vocês estariam em pé de guerra. E é correto. Nós chamaríamos isso de guerra híbrida. Nós chamaríamos isso de guerra. Bem, cada palavra no dicionário. E ainda assim, é invariavelmente problemático se for ao contrário. E essa desigualdade soberana, esse conjunto de regras para nós e outro para você, baseado em quanta soberania você supostamente deve ter, isso não é apenas da era colonial, mas também é uma parte muito importante do sistema unipolar. Porque você só pode ter um sistema unipolar se um lado tiver soberania total e limitada para o resto. Mas para os europeus, você mencionou que eles estão fazendo. Bem, Scholz disse que essas são as soluções erradas e as discussões erradas. Parte da razão pela qual os europeus se tornaram tão incrivelmente dependentes dos Estados Unidos e tão submissos, ao ponto de agora estarmos lambendo a bota que está nos chutando. É por causa dessa dependência econômica. E quanto mais conflitos temos na Europa, mais dependência de segurança temos dos Estados Unidos. Mais eles podem converter essa dependência de segurança em lealdades econômicas e políticas. É isso que vemos agora. Então, se os europeus querem ter mais autonomia em relação aos americanos, por que reunir soldados e enviá-los para morrer na Ucrânia? Isso não faz sentido. Devemos buscar corrigir alguns dos erros cometidos nos anos 90, expandindo a OTAN, ou seja, redividindo o continente, remilitarizando-o e entrando na Ucrânia, o que sabíamos que desencadearia uma guerra. Isso só vai diminuir a competitividade econômica da Europa. Devemos diversificar. Isso significa que temos que tentar fazer as pazes com os russos, também inclinar-se para cooperar com os chineses e, claro, não desistir da cooperação com os americanos. Mas, novamente, diversificar. Estamos fazendo exatamente o oposto e assumindo que nos tornaremos menos independentes. É muito estranho. Novamente, este é o continente onde, você sabe, Kissinger nasceu. Este é o continente de onde vêm muitos dos grandes pensadores geopolíticos. E sim, quando vi os líderes em Paris apenas correndo de um lado para o outro, ninguém consegue formular um argumento coerente. Ninguém consegue concordar em nada. Como isso pode ser explicado, essa completa ausência de pensamento estratégico? É um pouco chocante, e acho que o mundo todo está um pouco perplexo quando olha para o que está acontecendo com os europeus. Sim, definitivamente. Começa com, como você disse, na questão nuclear, uma irresponsabilidade estratégica, porque por tanto tempo, o pensamento estratégico foi terceirizado para Washington. Esta nova geração de líderes se tornou mais papista que o Papa, em termos de compromisso com um sistema de alianças que claramente ultrapassou sua utilidade. Quero dizer, Washington tem sinalizado isso há anos. Barack Obama disse, bem, vocês deveriam assumir mais responsabilidade agora pela sua própria segurança. Robert Gates, em um famoso discurso em 2011, ele era o secretário de defesa dos Estados Unidos na época, disse, sabe, estamos cansados de apoiar vocês. Hoje, a União Europeia tem um PIB total de cerca de 19 trilhões de dólares. Poder-se pensar, sabe, o segundo maior, bem, junto com a China no mundo, poder-se pensar juntos em algum tipo de presença militar. Mas é claro que a coisa paradoxal é que o Reino Unido, em particular, quando estava na OTAN e na União Europeia, quando era membro, bloqueou absolutamente qualquer discussão sobre a Europa desenvolver uma política externa e de defesa comum muito mais sustentada. Qualquer coisa fora da OTAN, qualquer coisa independente de Washington. E agora,
Londres se revelou o defensor mais apaixonado, precisamente daquilo que vinha tentando bloquear desde o final da Segunda Guerra Mundial. Posso apenas voltar, antes de voltar para a Europa, a um comentário sobre o discurso do ministro das Relações Exteriores da Índia, Jai Shankar, na Conferência de Segurança de Munique. E como você disse, tantos outros bons discursos, além do que ele disse sobre, você sabe, a interferência. Um dos temas em Munique, It's a Tech Centuries Week. Bem, eles deveriam saber disso com o cancelamento das eleições na Romênia e em outras partes. Mas ele fez um ponto que achei importante. Por que nós, europeus, constantemente consideramos nossos problemas como sinônimos dos globais? Ele diz, veja, na Índia, temos um eleitorado, ele disse, de 900 milhões de pessoas. E a participação aumentou nas últimas eleições, as nacionais. 700 milhões de pessoas votaram, e ninguém realmente desafiou fundamentalmente o resultado. Quero dizer, estas foram claramente democráticas. Então, e novamente é o nosso. E isso, de certa forma, responde à sua pergunta de que nós, na Europa Ocidental, ainda somos basicamente muito provincianos, que mesmo tendo colonizado o mundo, agora estamos de volta aos nossos próprios recursos e descobrimos que nossos recursos, tanto intelectuais quanto econômicos, infelizmente, estão esgotados. E a total esterilidade intelectual e estratégica do debate na Europa deixa não apenas a maior parte do Sul global sem palavras, mas não surpresos, porque eles esperam que o Norte global se comporte dessa maneira. Então temos uma visão tão elevada de nós mesmos. No entanto, é claro, o resto do mundo, novamente, quando chegamos à guerra na Ucrânia, eles dizem, vocês na Europa, qual é o problema de vocês? Vocês tiveram a Primeira Guerra Mundial. Vocês tiveram a Segunda Guerra Mundial. Vocês nunca aprendem. Vocês nunca aprendem a estabelecer e construir um sistema de paz genuíno no velho continente, como chamamos. Não conseguimos. E isso é tão vergonhoso. Quero dizer, tanto você quanto eu temos falado sobre isso, é claro, por muitos anos. E absolutamente com razão. Quero dizer, acho que fomos vindicados e justificados que realmente, como Macron, mesmo em seus momentos de lucidez, argumenta, você não pode ter um sistema de segurança contra a Rússia. Se você quer que seja viável, ou seja, tem que ser com a Rússia. E esse é o maior desafio hoje. Nas conversas entre Trump e Putin, esperamos que haja uma reunião de cúpula que vai restaurar pelo menos os padrões de comportamento da Primeira Guerra Fria, de interação que levou, claro, no início dos anos 70, a detente. Tivemos momentos de aproximação, tivemos engajamento econômico, social e cultural. Pelo menos vamos restaurar, vamos voltar pelo menos ao nível da Primeira Guerra Fria, em vez dessa intensidade da Segunda, que me deixa, você sabe, questionando no final das contas do que se trata tudo isso. Quero dizer, a Rússia é tão má. É mais má do que tantos outros estados no mundo? Não. Nós a criticamos. Temos muitos pontos com os quais podemos dizer que discordamos. Isso é normal. Não há nada de surpreendente nisso. Mas ainda assim, você sabe, aquela visão de Gorbachev, de uma multiplicidade de sistemas sociais coexistindo para salvar a humanidade de sua própria destruição, acho que essa é a agenda que enfrentamos hoje. Eu só acho que na Europa vivemos em uma bolha por tanto tempo, em termos da mídia que ouvimos e das narrativas que são empurradas. Quando nos encontramos com pessoas de fora, novamente, elas ficam um pouco perplexas. Esta também era a visão da Índia. Sabe, por que vocês estão pressionando-os a pressionar a Rússia? Nós nem sequer nos sentamos para conversar com os russos. Ficamos à margem e assistimos a centenas de milhares de jovens morrerem. Recusamos a diplomacia. Mesmo quando fomos aos chineses, também fiz perguntas lá. Por que vocês compram energia da Rússia? O que eles deveriam fazer? Comprar sua energia, energia russa, através da Índia, como os alemães. Qual é o sentido disso? E também, se eles não comprarem sua energia, vão se desindustrializar porque a Europa se recusa a falar com a Rússia. Por que isso é problema deles? É só que eles parecem um pouco surpresos quando colocamos dessa forma.
Mas só sobre o seu ponto, acho que essa é uma das razões pelas quais os europeus também estão um pouco preocupados com o fim da guerra na Ucrânia. Porque se os americanos puderem sair da Ucrânia, eles também sairão da Europa. E acho que isso diminuiria ainda mais a relevância geopolítica do continente, embora pudesse ser uma oportunidade. Lembro que nos anos 90, os russos viam a OME como a boa Europa e a OTAN como a má Europa. E agora, claro, os europeus parecem ter ido longe demais, enquanto os americanos estão começando a mudar. Mas só tem uma pergunta final, que é essa ideia do que é necessário para a paz entre os russos. E bem, agora os russos e americanos estão primeiro negociando a primeira rodada. Mas ambos parecem argumentar que precisam de uma solução permanente que aborde as questões subjacentes. Isso significa abordar toda a arquitetura de segurança e também as principais exigências que a América, ou pelo menos Hegseth, sugere que a América atenderia, que é nenhuma expansão da OTAN para a Ucrânia. Territórios foram perdidos, haverá concessões feitas, nenhuma garantia de segurança com tropas americanas. E até mesmo a demanda da Rússia por mudança de regime. Acho que nas últimas 48 horas, o governo Trump tem sido muito incisivo em desafiar a legitimidade de Zelensky, efetivamente dizendo, mais ou menos indiretamente, aos ucranianos que se quiserem um lugar à mesa de negociações, terão que se livrar de Zelensky, porque o consideramos não legítimo. Quero dizer, o que você acha que é necessário para a paz? Sim, só para dizer uma coisa, só para terminar a parte anterior, paradoxalmente temos a natoização da União Europeia justamente no momento em que a OTAN está mudando com a postura dos Estados Unidos. Quero dizer, ela permanecerá na OTAN por enquanto, mas não será a mesma entidade de antes. Quanto a uma ordem de paz viável, Putin disse, Trump disse e Rubio disse, precisamos lidar com os fatores subjacentes que provocaram o conflito em primeiro lugar. O que a Rússia não aceita é uma situação do tipo coreano ou o Vietnã em 1954, quando foi dividido. Simplesmente não aceitará isso, porque significaria apenas uma pausa, e certamente não aceitará tropas britânicas, do Reino Unido ou francesas lá, mesmo com ou sem um guarda-chuva da OTAN por trás, porque isso nem sequer significaria um armistício. Because that would just be a pause, and it wouldn't even be an armistice. It would be a ceasefire, which could resume on either. Seria um cessar-fogo que poderia ser retomado por qualquer lado a qualquer momento. Em outras palavras, não seria um Minsk III, um terceiro Minsk. Portanto, isso será inaceitável. Isso sugere, você sabe, que tipo de Ucrânia emerge depois? Uma visão austríaca dela, como algumas pessoas têm argumentado, uma nova neutralidade permanente que funcionou. A Áustria se saiu bem e, você sabe, continua sendo uma democracia viável e vibrante. Ou qual outro modelo propor. Mas, novamente, em tudo isso, sempre houve esses três níveis. O nível intra-ucraniano, porque a última coisa que queremos é uma guerra de guerrilha. Tivemos isso após 1945, que durou bem nos anos 50. Dezenas de centenas de pessoas morreram naquela insurgência. Então, novamente, não queremos drones indo de um lado para o outro ao longo da linha de contato. E então, é claro, temos agora essa detente de superpotências, como costumávamos chamar, informação. Então, que tipo de paz pode ser imposta a eles? Zelensky, é claro, o argumento que Putin faz é sensato. Ok, se Zelensky fosse assinar algo agora, seu sucessor diria então, veja, ele não era um presidente legítimo, então poderíamos repudiar o acordo. Então essa é uma posição lógica também. Então essa é uma das razões pelas quais eles estão dizendo que ou Zelensky precisa ter uma nova eleição genuína, ou algum novo líder deve surgir. Então, como você disse, é como uma boneca matrioshka, um conflito aninhado, ou até mesmo um cubo de Rubik, onde você tem que alinhar tudo. Mas tudo o que posso dizer é que acho que é um sinal muito positivo que, finalmente, entre Washington e Moscou, o diálogo foi restaurado. Como isso vai terminar, não sabemos. Mas isso é certamente o fim do começo. E com sorte, isso então se moverá em direção ao começo do fim. Mas no momento, estou apenas muito cauteloso em dizer que é simplesmente o fim do começo e um novo capítulo está se abrindo.
E então veremos se, com sorte, podemos chegar ao começo do fim o mais rápido possível. Get to the beginning of the end as soon as possible. Well, on that Bem, positive, nessa nota positiva, muitas vezes percebo que acabo com notas negativas. Provavelmente deveríamos encerrar por aqui. Então, Richard, muito obrigado por ser tão generoso com seu tempo. Eu realmente aprecio isso. I very much appreciate it. O praise é meu.